Egito, muitas imagens vêm à mente, como pirâmides, múmias, hieróglifos e o rio Nilo. Também estátuas luxuosas de gatos. No entanto, há muito mais nesta época fantástica e única da história. Neste vídeo, vou falar sobre as coisas mais incomuns que os antigos egípcios faziam. Treinamento de babuínos para pegar criminosos. Criminosos. Você pode ter ouvido falar sobre como os antigos egípcios veneravam gatos, mas sabia que também tinham os babuínos em alta estima? Para eles, esses eram verdadeiros policiais animais. Aparentemente, as autoridades egípcias mantinham babuínos em coleiras e os soltavam contra criminosos quando necessário. Entre os hieróglifos clássicos e obras de arte, incluindo um fragmento chamado Antigo Reino ou da Quinta Dinastia, por volta de 2498 a 2345 a.C., babuínos são representados capturando ladrões ou outros criminosos, mordendo-os ou segurando-os pela perna. Além de ajudar a polícia, esses animais também eram treinados para colher frutas, fabricar cerveja e dançar. Eles eram tão reverenciados na cultura egípcia que tatuagens com suas imagens foram encontradas nos corpos de algumas múmias. Sacrificar e mumificar crocodilos. Enquanto os arqueólogos encontraram corpos humanos mumificados no Egito, eles também descobriram restos de crocodilos. Suas múmias eram preservadas, mas nem sempre da mesma forma que os humanos. Por exemplo, em 2019, durante escavações de uma tumba intocada na necrópole de Caba Delhava, na margem oeste do rio Nilo, foram encontrados 10 répteis mumificados sem o uso de resina, que é essencial no processo de mumificação. No entanto, a descoberta de crocodilos mumificados bem preservados não é incomum para os pesquisadores. Acredita-se que as pessoas antigas usavam esses animais como oferendas sagradas, oferecendo-os como uma espécie de alimento para os habitantes do além ou para as reencarnações de deidades específicas. Em particular, os crocodilos eram associados a Sobek, o deus da água e das inundações do Nilo. O uso de cascos de touro, cinzas, cascas de ovo queimadas e pedra-pomes para higiene oral. Os antigos egípcios não negligenciavam a questão do hálito fresco. Usando pedra-pomes, eles trituravam cascos de touro, cinzas e cascas de ovo queimadas em um pó. Em seguida, aplicavam esse pó nos dentes e gengivas para proteger a boca contra problemas de higiene. Acredita-se que esse método fosse bastante eficaz, pelo menos em termos de limpeza mecânica. No entanto, do ponto de vista da saúde geral, provavelmente não era o melhor, pois causava sangramento significativo das gengivas em vários momentos. Em algumas ocasiões, os egípcios também utilizavam uma combinação de flores de íris, pimenta e sal grosso para a limpeza dos dentes. Curiosamente, foram essas pessoas que estiveram entre as primeiras a inventar escovas de dentes ou pauzinhos de mastigar, como eram chamados na época. Eles fabricavam esses instrumentos a partir de galhos, usando um lado como palito de dente e o outro como escova de dentes. Representantes dessa civilização também desenvolveram sua própria versão de balas de menta, feitas a partir de uma mistura de ervas fervidas e especiarias como incenso ou canela misturadas com mel, que podiam ser mastigadas ou chupadas. Raspar as sobrancelhas após a morte de um gato. Após a morte de um gato, você provavelmente já percebeu que estaríamos retornando aos gatos neste vídeo. O amor dos egípcios por esses animais não era brincadeira. Eles acreditavam que os gatos traziam boa sorte para quem os possuía e, portanto, os tratavam com particular reverência. Além disso, amavam tanto seus gatos que, quando o animal morria, todos os membros da família raspavam as sobrancelhas em luto por sua morte e continuavam a lamentar até que as sobrancelhas crescessem novamente. Banho em leite azedo. Os egípcios, incluindo Cleópatra, tomavam banhos em leite azedo, geralmente leite de jumenta, para melhorar a aparência e condição de sua pele. Hoje sabemos que o leite azedo contém ácido láctico, que é um ácido alfa-hidroxi natural. Tais ácidos esfoliam a superfície da pele, permitindo que novas células da pele, mais uniformemente pigmentadas, possam se formar e ocupar o lugar. No caso de Cleópatra, dizem que eram necessários 7.000 jumentos para seus banhos diários, a fim de fornecer leite suficiente.
pelo menos ela não deixava isso ser desperdiçado. Usando pão mofado para curar feridas. Como já mencionado, os antigos egípcios eram bastante engenhosos e astutos, mas o método de curar feridas com pão mofado pode parecer um pouco estranho. No entanto, era eficaz na realidade e tornou-se um precursor da penicilina e de outros antibióticos usados hoje em dia. Este método funcionava porque o mofo no pão era tipicamente um fungo que produzia certos compostos químicos que matavam ou suprimiam o crescimento de bactérias ao redor do corte, arranhão ou qualquer outra ferida aberta. A faraó feminina usava uma barba falsa. Hatshepsut foi uma faraó egípcia durante a 18ª dinastia. O único problema era que ela era uma mulher, e faraós femininas, das quais houve apenas 3, não eram tão respeitadas quanto seus homólogos masculinos. Embora o Egito Antigo fosse conhecido por sua igualdade de gênero, isso não se estendia aos seus governantes. De qualquer forma, Hatshepsut decidiu tomar as rédeas da situação e começou a usar uma longa barba no estilo egípcio antigo para parecer mais masculina. Algumas representações artísticas dela frequentemente apresentam essa barba falsa. Amarravam bolsas com ossos de ratos ao redor dos pescoços de bebês e crianças pequenas. Parece que as pessoas acreditavam que os ossos de roedores eram capazes de curar crianças de doenças. Por exemplo, disse que, para curar um bebê doente, a mãe comeria um rato e, em seguida, os ossos desse rato seriam colocados em uma pequena bolsa de algodão amarrada com 7 nós e pendurada ao redor do pescoço da criança como um talismã. Há também especulações de que pessoas das classes mais baixas usavam um método semelhante para curar crianças que tinham problemas com enurese noturna. Há rumores de que um faraó governou por 90 anos. Se a lenda for verdadeira, então o rei Pepi II detém o recorde do reinado mais longo no Antigo Egito, impressionantes 9 décadas. Ele ascendeu ao trono com apenas 6 anos de idade e viveu até o meio ou fim de seus 90 anos. Ele governou o Egito durante a 6ª dinastia. No entanto, muitos egiptólogos modernos contestam esse fato e acreditam que Pepi II governou por cerca de 64 anos. Se for o caso, então Pepi II é o segundo faraó com o reinado mais longo, depois de Ramsés, o Grande, que governou por mais de 66 anos durante a 19ª dinastia. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like.